Olá! Já parou para pensar que a gente está cercado de textos o tempo todo? Sério, desde a lista de compras que a gente faz até um romance que a gente lê, de um post rápido na rede social até um manual de instruções. Eles estão por toda parte. Mas o que no fundo faz um ser tão diferente do outro? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Para começar a entender esse quebra-cabeça, vamos ver como um único assunto pode ser apresentado de jeitos totalmente diferentes. E é aqui que o mistério começa. Olha só esses dois exemplos. Ambos falam sobre acidentes de trânsito, certo? Mas olha a abordagem. Na esquerda, um anúncio. A imagem é forte, a frase é curta, direta e vai direto na emoção. Meu amigo viu a mensagem, ele não viu o caminhão. O objetivo aqui é claro: chocar, conscientizar. Agora olha para a direita. É um gráfico, frio, cheio de números, linhas, dados. O objetivo aqui é completamente outro, é informar de um jeito objetivo, mostrar uma tendência. E aí, como pode? Os dois falam da mesma coisa, mortes no trânsito, mas se comunicam de um jeito quase oposto. Um fala com o coração, o outro fala com a razão. Então, qual é a estrutura invisível que está por trás dessa diferença toda? É exatamente isso que a gente vai decifrar hoje. A resposta para esse mistério está no que a gente pode chamar de plantas baixas dos textos. Pensa nisso. Existem 5 estruturas básicas, 5 tipos textuais, que são a base para praticamente todos os textos que existem. Vamos conhecer cada uma delas. O primeiro tipo é a narração. Essa é fácil. É a arte de contar uma história. Sabe o clássico Era uma vez? Ou até aquela fofoca que a gente conta para um amigo? É isso. O foco é sempre em um acontecimento, que tem personagens e que acontece num tempo e lugar definidos. Depois a gente tem a instrução. O nome já entrega tudo, né? O objetivo aqui é guiar, dar um passo a passo para alguém fazer alguma coisa. A palavra de ordem aqui é clareza. Olha esse exemplo aqui, um tutorial de celular. Presta atenção os verbos pressione, toque, são ordens, comandos diretos. É a linguagem de um manual de uma receita de bolo, sem enrolação, direto ao ponto. O terceiro tipo é a exposição. Aqui, o objetivo é puramente informar. Um texto expositivo vai apresentar fatos, dados, conceitos, mas de um jeito neutro, sem tentar convencer de nada. Pensa num verbete de enciclopédia ou naqueles documentários mais tradicionais. Agora, a argumentação já é o oposto dessa neutralidade toda. Aqui, o objetivo é muito claro: defender uma ideia, convencer. Quem escreve tem uma opinião e vai usar argumentos, fatos e lógica para tentar trazer o leitor para o seu lado. É a estrutura de um editorial de jornal, por exemplo. E por último, mas não menos importante, a descrição. O objetivo aqui é, pintar um quadro com palavras. É criar uma imagem mental bem detalhada de alguma coisa ou de alguém, usando muitos adjetivos, muitos detalhes, para que a pessoa que está lendo consiga quase ver aquilo. Esse folheto de turismo aqui é um exemplo perfeito. Ele não está contando uma história nem dando ordens. Ele está descrevendo as águas cristalinas, a trilha íngreme, a imensa biodiversidade. A intenção é fazer com que a pessoa se imagine lá, sabe? É usar a descrição para criar um desejo. Beleza, então a gente tem essas 5 plantas baixas. Mas como é que elas viram os textos que a gente vê por aí, no mundo real? Bom, aí é que entra a diferença entre a planta e o prédio pronto. A analogia é essa, e ela é bem simples. Os tipos textuais, narração, descrição, etc., são como as plantas baixas de um arquiteto. É a estrutura, o esqueleto. Já os gêneros textuais, esses são os prédios prontos. O romance, o e-mail, o tweet, são as construções que a gente usa no dia a dia. E aqui está o ponto central. Os gêneros textuais nascem das nossas necessidades de comunicação. A gente precisava se comunicar com quem estava longe? Criamos a carta. Precisamos de instruções rápidas para montar um móvel? Criamos o manual. E o mais legal, um único prédio, um gênero, quase sempre usa várias plantas baixas. Um romance, por exemplo, é narrativo, mas está lotado de descrições. E a variedade de gêneros, nossa, é quase infinita. Esses aqui são só alguns exemplos. Cada um deles serve para uma coisa, tem uma função social específica e mistura os tipos textuais de um jeito único para conseguir o que quer. Certo, mas e daí? Na prática, por que é tão importante sacar essa diferença entre a planta baixa e o prédio? Simples, porque entender isso evita um monte de falha de comunicação. Vamos para um exemplo bem prático.
Imagina a cena. Uma pessoa está com aquela vontade de comer um bolo de chocolate. Uma necessidade clara, um objetivo bem simples. Então, o que ela faz? Vai para a internet, abre um site de culinária e procura uma receita. A expectativa dela é muito específica sobre o que ela precisa encontrar ali. Só que, em vez de uma lista de ingredientes e um passo a passo, a página mostra um texto super interessante sobre a origem do cacau e a história dos bolos na Europa do século XVIII. É legal? É, mas é completamente inútil para a missão dela naquele momento. E aqui está a chave de tudo. A necessidade era por um texto do tipo instrucional, ou seja, uma receita. O que ela encontrou foi um texto do tipo narrativo, uma história. Sacou? Entender essa estrutura ajuda a gente a produzir e a encontrar o texto certo para a necessidade certa. E essa relação toda entre o que a gente precisa e o tipo de texto que a gente cria não é algo parado no tempo, não. Muito pelo contrário, ela está sempre evoluindo, mudando junto com a sociedade e com a tecnologia. Pensa só na necessidade de mandar uma mensagem para alguém que está longe. Antigamente, o gênero textual para isso era carta. Demorava, mas funcionava. Com a internet, veio o e-mail bem mais rápido. E hoje, para uma conversa rápida, a gente usa mensagem instantânea. A necessidade é a mesma, mas os gêneros foram evoluindo para resolver isso de forma mais eficiente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A comunicação não para de se transformar, né? Os gêneros que a gente usa hoje podem parecer coisa do passado amanhã. Pensando na velocidade com que tudo muda, que novas formas de texto, que novos prédios de comunicação será que a gente ainda vai construir? Fica aí a reflexão.